Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, continuando o nosso roteiro de estudo, a gente do caderno 5 de atividades para a turma do sétimo ano D, nas aulas do dia 13 e 14 de agosto. Nessas aulas, a gente continua estudando o conteúdo de regras de 3. Então, nas atividades que estão aqui para a gente. Num acampamento avançado, 3 peões dispõem de víveres para 60 dias. Geralmente, víveres são comida, o que eles precisam para ficar nesse acampamento, tá? Suprimento, alguma coisa assim. Se mais 9 peões chegam no acampamento, então quanto tempo esse acampamento estará abastecido com víveres, com comida ou provisões? A ideia é essa: comparar a quantidade de soldados que a gente tem e a quantidade de tempo, de dias que eles vão ficar nesse acampamento. Então, tinha 3 soldados. Se chegarem mais 9 soldados, ao todo vão ser 12. E o tempo que a gente tinha para comparar, a primeira informação é de 60 dias. A outra informação a gente não tem, marca com X. Então, se tiver mais soldados, a quantidade de tempo que eles vão ficar abastecidos vai diminuir. Isso identifica uma grandeza que é inversamente proporcional. Então, quando eu montei essa tabela para fazer minha regra de 3, eu tinha a quantidade de soldados, era 3, aumentou 9 e foi para 12. E depois a grandeza de tempo, que vai ser passada aí, de 60, a outra eu não sei, eu sei que vai diminuir esse tempo. A gente representa por X. Então, quando a gente montar a nossa regra de 3 com aquelas frações, então a primeira informação, 3 está para 12, continua normal, aumentou a quantidade de soldados. Só que daí vai diminuir a quantidade de tempo. Então, 60 para X não vai continuar dessa forma, vai ter que ter uma mudança para compensar essa ideia. O X vai para cima, o 60 vem para baixo na fração, para a gente poder desenvolver essa regra de 3, tá? Não vou dar mais dicas, porque senão provavelmente eu vou fazer a conta, né? Multiplica cruzado e depois isola o valor do X. Continuando. Questão 8. Um laticínio engarrafa 3.000 litros de leite em 6 horas. Quantas horas serão necessárias para engarrafar 4.800 litros de leite? Então, aqui envolvendo o trabalho, então ele precisa de 3.000 litros, gasta o tempo de 6 horas. Se aumentar a quantidade de litros, vai aumentar a quantidade de tempo. Então, aqui nessa comparação, nessa tabela que vocês estão fazendo a leitura, são grandezas diretamente proporcionais. Se aumentar a quantidade de leite, precisa aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Então, a gente tem ali 3.000 está para 4.800, tá, pessoal? Teve um errinho ali na digitação. E depois o tempo, 6 está para X, a quantidade de horas. Vocês vão montar ali na comparação de vocês. 3.000 está para 4.800, assim como 6 está para X. Na questão 9. Um automóvel percorre 380 km em 5 horas. Quantos quilômetros serão percorridos em 7 horas, se ele manter o mesmo ritmo, a mesma velocidade, tá? Então, a comparação que a gente tem, a distância percorrida de 380 está para o tempo de 5 horas. A outra distância que ele vai percorrer em 7 horas, a gente não sabe, é X. Se ele manter o mesmo ritmo, andando do mesmo jeito, em 7 horas ele vai acabar andando mais que 380 quilômetros. Então, se aumentar a quantidade de tempo, vai aumentar a quantidade de percorrida, de deslocamento. Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Pode montar a regra de 3 na forma que estão aparecendo esses números aí pra gente, tá? Atividade 6, continuando. Aqui tem uma regra de 3 composta, então aqui tem que tomar cuidado. Onde a gente identificar o X, de acordo com a leitura que está aí da nossa questão, a gente vai colocar esse X no primeiro membro. Vai ser a primeira grandeza que a gente identifica com X, então ela é a mais importante, fica no primeiro membro. As outras grandezas que sobrarem para comparação, além de determinar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, o que a gente faz nessa comparação? A gente multiplica as outras frações que a gente vai obter, as outras razões que a gente vai obter, multiplica elas no segundo membro, tá? Então, eu montei da forma que eu comparei aqui, a quantidade de ralos, a quantidade de horas e o volume que está sendo despejado.
Eu não vou fazer a leitura da questão, senão o vídeo vai ficar muito grande e fica difícil para mandar para a internet, upar o vídeo, tá, pessoal? Mas a comparação envolve 3 grandezas: a quantidade de ralos, o tempo, né, a quantidade de horas e o volume que a gente está observando. Se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem copiar esse link aqui para uma outra videoaula de um professor relacionando com o conteúdo de regra de 3, tá? Composta. Mas o principal aqui, se elas são diretamente proporcionais, as razões que a gente está montando, a de cima e a de baixo, os números que a gente está envolvendo ali, eles não mudam, continuam do mesmo jeito. Se for inversamente proporcional, a gente muda elas na sequência, tá? Então a comparação assim ficou, a dica ali, ó. 6 está para x, 6 sobre x, igual, no primeiro membro, né? Separou ali com igual. Aí, 4 está para 6, então são inversamente proporcionais, teve uma mudança, o 4 vai ficar em cima do 6. O volume continua, então, diretamente proporcional, 900 está para 500. Multiplica as frações, primeiro, que estão ali no segundo membro. O 4 vai multiplicar o 900, o 6 vai multiplicar o 500, antes de começar a conta, tá, pessoal? Obrigado. Continuando, questão 7. Essa questão 7 eu tive que dar a resposta. Ela chega a ser uma regra de 3, mas ela envolve uma soma. Então, eu gostaria que vocês desenvolvessem essa questão 11, de acordo com a leitura, seguindo essa fórmula. O resultado vai ser um número com vírgula, vai ser 20 horas dividido por 3, tá? Vocês vão descobrir esse resultado aí. Essa não precisa de mais muitos comentários, porque é uma questão que já está desenvolvida, já está respondida. Na questão 8, a gente está comparando o tempo que o relógio atrasa, então, a grandeza é o tempo decorrido, a outra grandeza é a quantidade de tempo que ele acaba atrasando. Aí lembra que eu falei que não pode ser uma comparação envolvendo a grandeza com unidades diferentes? A gente não pode utilizar, então, nessa questão, 1 minuto e 15 segundos. São 2 formas de medir o tempo, minutos e segundos. E o que eu fiz? Eu pensei em transformar o tempo todos em segundos, a quantidade total em segundos. 1 minuto é 60 segundos, mais 15, 75. O tempo decorrido em um dia todo é 24 horas. Em 1 hora eu sei que atrasa 75. Em 24 horas vai atrasar quanto? Então, se a gente não sabe, representa por x. Aqui, se tiver mais tempo, vai atrasar o relógio mais vezes. Então, a gente acaba comparando, que é uma grandeza diretamente proporcional. Pode montar a regra de 3 com as frações com os números na forma que estão aparecendo aí. Questão 13. Também essa é uma questão complicada. Eu tive que determinar a área. Então, eu fiz o cálculo aqui, eu já montei para vocês. Aí, a comparação das grandezas. Depois de determinar a área, de fazer as mudanças ali da unidade de medida, a quantidade de taco e a área em centímetros quadrados. 1 está para x, assim como 150 está para 220.500. Essas são grandezas, então, diretamente proporcionais. A gente multiplica cruzado, x vezes 150, e 1 vezes 220.500. Isola o x, o número que está multiplicando ele vai passar dividindo, tá? Eu montei essa conta por causa do início dela. A gente tem que associar o cálculo de área antes de determinar a nossa regra de 3, tá? E questão 9. Essa questão de leitura aqui, ela ficou muito, muito extensa. Aí eu coloquei a minha resolução de uma forma mais simplificada. Então, a produtividade do capim é 4 vezes maior do que do eucalipto. Além disso, enquanto o ciclo do eucalipto é de 6 anos, corresponde a 12 de capim, 6 meses, de metade. Tá. A área requerida, então, tá ali, 4 por 12, 48. Aí, não tem muita dificuldade para desenvolver essa questão. Por mais que ela seja muito, vamos dizer assim, a leitura dela muito, muito extensa, o resumo aqui da resposta dela. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Obrigado pela aula, tá, pessoal?